Não somos nem merecedores dessa oportunidade. Mas o Senhor olha para nós e Ele vê algo em nós que nós mesmos não enxergamos em nós. Porque a gente olha para nós mesmos e a gente diz, Deus, eu sou tão pobre, tão miserável. Como é que o Senhor pode me amar, sendo eu assim tão falho? E mesmo assim o Senhor olha para nós e diz, não, você é meu filho, meu escolhido. Você é meu, fui eu que te gerei, eu cuido de ti. Eu queria dar uma oportunidade para o meu pai que está me acompanhando nessa noite, para ele fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus me conceder nessa noite. Ele gosta muito de adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos exaltar o Senhor com as palmas. Aleluia, Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Senhor Jesus está em espírito e verdade em nosso meio. Importa que nós abrimos o coração e glorifiquemos o seu nome e dá lugar, movendo o seu espírito nesta noite. Tenho certeza que vamos sair daqui alimentados da palavra, porque aonde o Senhor está, algo maravilhoso acontece, né? E nessa noite não vai ser diferente. Estamos aqui na casa do Pai e aqui tem alimento, né? Na casa do Pai tem alimento e nós se sentimos à vontade, né? Porque quando estamos na casa do Pai nós temos liberdade, não é verdade, irmãos? Nós vamos adorar o Senhor, querido lar, né? Onde o Senhor foi preparar para todo aquele que vencer, né? Herdará todas as coisas. Querido lar, ali no céu, além do mundo, além do véu, viver ali será prazer. Oh, como já o almejo ver, querido lar, oh doce lar, onde eu pra sempre irei morar, um pouco mais e eu partirei no eterno lar, descansarei. Só vai gozar do céu de luz quem for remido por Jesus. Eu sei que Cristo, meu Senhor, me espera ali no lar de amor. Cante comigo. Querido lar, oh doce lar, onde eu pra sempre irei morar, um pouco mais e eu partirei no eterno lar, descansarei. Amém? Palmas que logo o nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que é a primeira vez aqui na presença do Senhor, aqui nessa casa? Tem um irmão lá atrás, aleluia. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer também a presença dos meus sobrinhos e dos amigos dele também que veio aqui nesta noite, juntamente conosco adorar o Senhor. Meu pai fez o convite de antemão, eles já aceitaram, né? Eu falei para eles que uma hora dessa eu falei eles aqui na vigília para adorar a Deus conosco, né? E eu quero agradecer a Deus pela vida deles nesta noite. Que o Senhor esteja não somente com eles, com nossos amados irmãos que estão visitando, mas que estejam com todos nós aqui nesta noite, amém? Eu queria convidar a igreja para nós louvar o hino 374 do nosso cenário. Eu estou bem ruim da minha voz, mas eu não quero deixar de louvar o Senhor, porque quando eu falava com o Senhor sobre a palavra, o Senhor me tocou neste hino. O irmão Felipe me ajudou, meu filho. Eu não vou aguentar eu parar, eu vou continuar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. 374. Há momentos na vida da gente. Todos os irmãos encontraram? 374. Há momentos na
gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Ele faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha d'água se Deus não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, pois Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha d'água se Deus não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Eu não sei se Deus veio nesta noite. Eu não sei se você veio buscar uma resposta de Deus, se você veio buscar uma providência de Deus, ou se você veio simplesmente a dar a Deus o teu culto, a tua adoração. Mas eu quero te dizer que independente do motivo que te trouxe aqui nesta noite, o Senhor está aqui para atender a tua e a minha oração, para responder aquilo que nós temos colocado diante da presença dEle, ainda que talvez hoje não seja ainda o dia da vitória, mas Ele ainda vai nesta noite nos conduzir, nos dar direção para que nós possamos alcançar as vitórias das mãos do Senhor. Tem alguém aqui nesta noite que não teve uma oportunidade, mas que gostaria de falar algo, que gostaria de louvar o Senhor? Não sei se a irmã Estela já louvou o Senhor nessa noite? Não? Tá ruim da garganta também? Vem com você, Estela, vem. Eu senti de dar uma oportunidade, aleluia, Jesus. Deus tem algo para fazer. Se eu for olhar para minha garganta hoje, também nem louvo, né? Que tá mais na cara rachada hoje. Mas o Senhor é glorioso, o Senhor é poderoso. Eu tenho uma coisa assim que eu estava limpando a igreja de Santa Teresa, eu e mais uma irmã. E quando nós chegamos lá, a gente dividiu o serviço, minha irmã, eu faço isso, você faz aquilo. E eu comecei a jogar água nos banheiros, lavando os banheiros. E aí ela pegou um paninho no chão e falou: irmã Michele, hoje você está com coragem.
eu quase não estou aguentando o meu corpo hoje, e eu vou passar um ano na igreja, não tem problema. Eu falei, não, irmã, esse é o teu melhor hoje? Ela falou, esse é o meu melhor hoje. Eu falei, então amém, irmã. É que hoje o meu melhor me conduz a jogar uma água no banheiro da igreja, esfregar de cima e embaixo, mas é hoje o meu melhor. Mas talvez daqui a alguns dias eu possa não ter essa oportunidade de não estar tão bem assim para fazer isso. Mas o Senhor vem e Ele recebe o nosso melhor que nós temos no dia de hoje. Porque a nossa condição Ele conhece hoje. Talvez você tenha dobrado o teu joelho na tua casa e tenha dito, Senhor, hoje eu só consigo orar 5 minutos, porque a minha condição não me permite, eu estou ruim, eu estou enferma, eu não estou suportando a carga hoje. Mas no outro dia, aqueles 5 minutos vai ser nada, porque você vai orar meia hora, 1 hora, e Deus vai receber da mesma forma que Ele recebeu em 5 minutos. Porque Ele entendeu o propósito do nosso coração. Louve ao Senhor com as palmas, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus é tremendo, né, irmãos? Muitas vezes a gente quer fugir, mas o Senhor conhece o nosso coração. Nós estávamos vindo para cá e eu falei para Mariana, ainda bem que você existe, porque eu só estou indo para o culto hoje porque eu tinha um compromisso de passar de buscar. Eu passei a tarde toda passando mal. Eu falei para meu esposo, não tenho forças para ir, mas eu vou porque a gente tem o ensaio dos jovens. E eu sei que a gente precisa passar a buscar a Mariana. E a gente pensou, hoje eu vou chegar e vou ficar bem quietinha ali no meu cantinho. O Senhor conhece o nosso coração, louvado seja Deus. Peço que a igreja nos ajude a louvar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Pra te adorar, Senhor. Te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro
espada? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu não fui que precisa tocar o fio na espada. Aleluia. Os irmãos sabem qual que é o livro luminário? O número luminário é o fio da espada? Eu não sei de cabeça qual que é. 70? 70, número 70 do nosso luminário. Ô glória, ainda bem que os irmãos estão mais afiados que eu, olha o luminário, ô glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pela fé abracei minha cruz e por nada não posso deixar. Prometi ser um fiel soldado no cabo do arado, eu não posso largar. O inimigo armou uma enroscada, esperando meu tombo ficou. Mas o anjo que guarda os crentes quebrou as correntes e me fez vencedor. Tem mãos sobre mim temerei, pois comigo está meu rei. No confronto da longa jornada, no fio da espada, eu confiarei. A graça de Cristo estaria por todos perdidos. O feroz e cruel inimigo há muito teria nos tragado vivos. Pra vencer esse tal inimigo é melhor de joelho no chão. Com espada desembanhada é a salvaguarda de todo cristão. Tem um mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu rei. Nos confrontos da longa jornada, no fio da espada, eu confiarei. E o mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu rei. Nos confrontos da longa jornada, no fio da espada, eu confiarei. Vamos ler a palavra do Senhor, aleluia. Eu estava em casa orando e lendo a palavra do Senhor, e o Senhor me tocava para falar, aleluia, Jesus, sobre escolhido, sobre chamado. Eu falei, Senhor, mas levar essa palavra sobre chamado e escolhido para as irmãs, Jesus. Porque ela me chamou para vir ministrar, porque antes que era um culto de irmãs, né? Eu falei, uma mensagem voltada para as irmãs. Eu falei, chamar sobre escolhido, sobre chamado, Senhor. Parece uma mensagem tão mais para jovem, né? E o Senhor foi descendo no meu coração a palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor foi colocando no meu coração. Gênesis capítulo 21, é uma mensagem um tanto já conhecida dos amados irmãos. Nós vamos ler, aleluia, Jesus. Eu queria ser muito extensiva na leitura, mas eu tenho medo de tentar também tirar alguns versículos, e algum irmão que não conheça tanto essa palavra pode ser que fique meio perdido. Então nós vamos ler a partir do versículo 8 ali mesmo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então vamos ler a partir do 12. Acho que a partir do 12 os irmãos já conseguem compreender bem. Gênesis capítulo 21. A partir do versículo 12 nós vamos ler. Aleluia. Todos encontraram amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Deus disse a Abraão: não seja isso grave à tua vista por causa do rapaz e por causa da tua serva. Em tudo que Sara disser, dá ouvidos à sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, e também do filho da serva eu farei uma nação, porque ele é tua semente. E Abraão se levantou cedo de manhã, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar,
pondo-os sobre o seu ombro, e ao filho, e a despediu. E ela partiu e peregrinou pelo deserto de Berseba. E a água do odre foi consumida. E ela colocou o filho debaixo de um dos arbustos. E ela foi sentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de um arco. Pois ela disse: que eu não veja a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: que te aflige, Agar, não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água, e foi, e encheu o odre com água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou um arqueiro. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Vamos orar? Aleluia, Jesus. Entregar ao Senhor aquilo que Ele tem para nós nesta noite. Senhor, Santíssimo Deus, eterno Pai. Senhor, nós temos a Tua palavra, Senhor, Pai. O Senhor sabe que cada um de nós aqui precisamos, Senhor. Pai, eu sou apenas o vaso escolhido nesta noite, Senhor. Nós aqui no Senhor, pela Sua infinita misericórdia e da oportunidade. Mas todos nós estamos aqui, Senhor Deus, neste lugar, porque precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Porque é aqui que nós encontramos refrigério, Senhor. É aqui, Senhor, que nós encontramos repouso. É aqui, Senhor, na Tua presença, que nós encontramos força, Pai. É aqui, Senhor, na Tua presença, que nós encontramos o alimento necessário, Senhor. É aqui, Senhor, Pai. Deus, que nós encontramos e recebemos em Ti o renovo, Senhor. Senhor, fala conosco através da Tua palavra nessa noite. Pai, revela a cada um de nós, aos nossos corações, a porção que o Senhor tem para nós nessa noite. A porção que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que nada seja distração, Senhor, mas que o Senhor possa falar através de mim, Pai. Não somente comigo, mas a todos os meus amados irmãos que aqui estão, Pai. Para honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém, Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar, Pai. Aleluia, Jesus. É uma palavra um tanto conhecida, mas eu queria falar aquilo, eu vou falar somente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor desceu no meu coração. Nós sabemos que quando Deus falou com Abraão e fez a ele uma promessa, a promessa seria que dele viria príncipes, reis e nações. Quando Deus fez essa promessa a Abraão, Deus falou assim: olha, a tua descendência será como as estrelas do céu. A tua descendência será como a areia da praia, pode contar? E foi muito linda essa promessa que Deus fez a Abraão. Mas quando Deus fez essa promessa a Abraão, Abraão já era casado, ele ainda era Abraão, mas ele era casado com Sarai. E Sarai era estéril. Ela tinha essa limitação dela. Ela era estéril, uma mulher estéril. Mas Deus fez a promessa para Abraão, e essa promessa haveria de se cumprir. E o Senhor falava muito profundo comigo, porque quando o Senhor fala sobre o chamado, sobre aquilo que Ele tem, sobre a promessa que Ele tem sobre as nossas vidas, Ele é o único que se compromete em cumprir. Ele é o único que se revela através da promessa feita a Abraão, o cumprimento feito a Isaac, e também a continuidade através de Jacó. Ele é o único, é o único. E muitas das vezes o Senhor coloca uma limitação na nossa vida, para que nós venhamos a entender que as promessas que o Senhor nos fez, não depende de nós, da nossa força, do nosso mérito, do nosso conhecimento, de como nós vamos reagir à promessa, mas depende unicamente de Deus, porque é Ele quem faz cumprir a promessa sobre as nossas vidas. É para que quando o Senhor cumpra as promessas que Ele tem sobre a nossa vida, eu e você não diga: não foi por mérito meu, foi porque eu me esforcei, foi porque eu fiz. Não, é o Senhor dizendo assim: era impossível para você, mas eu sou o Deus que faça acontecer na tua vida. E aí aconteceu que o Senhor foi lá e abriu a madre de Sara. E aí Sara gerou então a Isaac. Só que antes disso, antes do cumprimento dessa promessa, os irmãos vão lembrarem que essa passagem é muito conhecida. Sara olhando para a limitação dela, dizendo: olha, eu não gero.
E além de não gerar, ainda por cima eu já estou velha. Já não tenho mais condições, os meus tempos de mulher já cessaram. Não vejo mais em mim essa condição de gerar. Porque nós fazemos isso, não é? O Senhor fala conosco assim, olha, você e a tua casa me servirá. E eu vou usar vocês poderosamente para fazer a minha obra, para ganhar almas para mim. Mas a gente olha para a situação da nossa família, muitas das vezes o casal está até separado. Muitas das vezes o filho está nas drogas. Muitas das vezes não tem condição nenhuma. Não se tem nenhum pai por perto, nem ninguém. E a gente olha como Sara fez, olhou para ela, para a condição dela e disse, não tem como cumprir isso. E a única possibilidade que ela via foi na serva. Olha, Abraão, se deita então você com a minha serva, porque eu sou a tua esposa e como tua esposa e auxiliadora, eu tenho que fazer, cumprir, eu tenho que te ajudar a fazer, cumprir você a tua promessa. E se não vem através de mim, eu sei que a minha serva pode se cumprir através da vida dela. E a gente sabe que ali a Agar foi, se deitou com Abraão, gerou de Abraão, gerou Ismael. Eu só estou dando uma pincelada para os irmãos entenderem onde eu quero chegar. E aí gerou a Ismael. Só que em todo momento, quando Ismael já nasceu, o Senhor foi lá, mandou os anjos para confirmar a promessa de que Sara iria gerar ainda naquele ano, dentro daquele período. E aí o que acontece? Eles foram, olhando para aquela promessa. O Senhor, o anjo fala para ele, Deus fala para ele assim, olha, não vai ser através de Ismael. Não vai ser através de Ismael o cumprimento da minha promessa, não. Vai ser através de Isaac. Ainda neste tempo determinado, Sara vai gerar, e o meu escolhido é Isaac. Eu chamei Ismael, porque é tua descendência, mas o meu escolhido é Isaac. E aí entra uma coisa muito linda, porque nós temos que entender o que é ser chamado e o que é ser escolhido. E para ser um pouco mais claro para os irmãos, eu vou levar os irmãos lá para o texto, ali em Gênesis ainda no capítulo 25, quando fala sobre Esaú e Jacó. Quando Deus fez a promessa para Rebeca, quando Isaac já carregava a promessa, e Rebeca entra como esposa, ela também era estéril, ela também tinha a mesma limitação. Só que quando Deus faz cumprir nela a promessa, depois de Isaac orar muito, por 20 anos, para ter o cumprimento daquela promessa, o que acontece? Ela chega e fala assim, Senhor, agora que eu estou, o que está acontecendo dentro de mim? Se o Senhor me escolheu para o cumprimento dessa promessa, por que é que eu estou passando por tudo isso? E eu imagino que dentro dela, por ser gêmeo, está com um turbilhão de emoções. A Bíblia diz que eles brigavam entre si lá dentro, eles guerreavam entre si. E o Senhor desceu e declarou para ela, dizendo, olha, é que você está gerando duas nações, dentro de você vai sair duas nações. É por isso que serão dois povos. Mas ali lá no versículo 23, ele diz assim, ó, duas nações estão no teu ventre. E dois tipos de povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro. E o mais velho servirá ao mais novo. Ali o Senhor já havia decretado que o escolhido dele era Jacó, não era Esaú. Mas Esaú nasceu primeiro e carregava o direito da primogenitura. Mas o Senhor trabalha de uma forma que a minha mente e a tua mente humana não compreende a forma do Senhor trabalhar. Nós olhamos para a situação e dizemos, Senhor, não tem mais jeito, não tem como isso acontecer na minha vida. As promessas que o Senhor me fez, eu não vejo como. E às vezes a gente até acha que vai demorar anos e anos para se cumprir. E o Senhor diz, não, é no meu tempo determinado, mas é eu que vou fazer. Então o Senhor diz assim, olha, um é escolhido e o outro é chamado. Quando nós somos chamados, Esaú, por ser chamado, chegou no tempo de dificuldade, no tempo em que ele foi lá para caça, caçou o dia inteiro, se desgastou lá, caçando com as suas próprias forças, e ele chegou em casa quase morrendo, e a Bíblia fala ali num determinado versículo que ele chegou desfalecendo em casa. Ele encontra o irmão lá, Jacó, com a panela do guisado lá pronto. Ele faz o quê? Jacó fala assim, me dá um pouco desse guisado porque eu estou morrendo. E o irmão diz assim para ele, não, mas se você me der a primogenitura, então você pode comer do meu guisado. E aí o que ele faz? Ele entrega. Não, tudo bem, o que é que vai me valer essa primogenitura se eu morrer hoje? Aí está a diferença de quem é chamado e de quem é escolhido. Porque aquele que é chamado, por não estar vivendo o tempo da bênção, o tempo da promessa se cumprindo, ele muitas das vezes desfalece e entrega a promessa. Ele troca a promessa por coisas vãs, por coisas banais, por coisas terrenas deste mundo. Mas aquele que é escolhido, ele não entrega. Ele chega como fez
ele fica ali no lugar dele guardado. Ele passou por momentos difíceis, momentos em que o próprio irmão quis matar e ele teve que fugir, teve que sair dali do abrigo da sua parentela. Mas ele continuou carregando a promessa. O Senhor fez cumprir nele a promessa, porque ele fez o quê? Ele perseverou. Quando o Senhor fala sobre Isaac, quando o Senhor entrega para Abraão a promessa, o Senhor já entrega para ele Isaac. Eu vou gerar Isaac. Eu vou te dar Isaac. Isaac é o cumprimento da minha promessa na tua vida. Mas nós muitas das vezes colocamos a nossa mão e queremos fazer do nosso jeito. E aí o Senhor não desperdiça ninguém. O Senhor falou assim, não, então já que você quer desse jeito, então eu vou gerar Ismael. Eu vou dar crescimento para ele, mas ele é só chamado. Ele não é o meu escolhido. Só que nós estamos aqui como escolhidos do Senhor. Por isso o Senhor diz para nós, está difícil, mas persevera. Não está vivendo ainda o tempo da bênção, mas persevera. Continua. E eu vejo que uma coisa muito linda acontece quando entra aqui, nesse período em que Ismael já cresceu, em que Isaac já nasceu. E aonde Sara entra pelo motivo ali, que ela viu ali Ismael tirando sarro. E aí ela fala assim, não, despede essa mulher. Abraão, despede ela não vai herdar junto com o nosso filho. E aquele que é chamado não vai herdar junto com os escolhidos. Porque o escolhido para a salvação foi Judá. Foi o povo judeu que foi escolhido para a salvação, não foi nós que estamos aqui. Foi eles foram chamados para a salvação, mas eles desprezaram a salvação. E por isso o Senhor escolheu a nós que estamos aqui hoje. O Senhor escolheu a nós. E se nós soubéssemos o alto preço que foi pago por isso, se nós entendêssemos esse peso, o sofrimento que Ele carregou por nós não desprezaríamos tanto Ele. E aí a Bíblia diz assim, olha, que chegou no tempo em que Abraão teve que despedir Ismael e Agar. E aí o Senhor me trouxe algo muito lindo, porque Agar e Ismael viveram muito tempo debaixo das bênçãos que Abraão carregava, debaixo das promessas que Abraão carregava. Eles viveram muito tempo, talvez sem precisar orar, talvez sem precisar ler a Bíblia, talvez sem precisar jejuar, e mesmo assim eles tendo as bênçãos do Senhor, mesmo assim eles tendo a providência do Senhor na vida deles. Mas chegou um tempo em que o Senhor falou, não, agora eu quero que eles me conheçam, eu quero me revelar para Ismael, porque ele foi chamado, eu quero me revelar para ele. E daí ele falou assim, agora você vai despedir, pode fazer como a tua esposa falou, despede eles. E aí ele pega e entrega lá o odre, entrega o pano e dá para eles. E eles vão embora. E a Bíblia diz que eles vão errante pelo deserto de Berseba. E aí começa a providência do Senhor. Porque quando nós estamos caminhando no deserto, muita coisa nos falta. Muita coisa nós padecemos, muita coisa nós sentimos a necessidade. É um terreno muito difícil de caminhar. Mas o Senhor diz assim que quando Ele nos induz, quando Ele nos coloca para caminhar no deserto, é porque Ele quer se revelar a nós. É porque Ele quer revelar em nós aquilo para o qual nós fomos chamados. O propósito para o qual o Senhor nos chamou. O problema é que muitas das vezes a gente não entende, faz como Agar, acha que vai morrer no deserto. Senhor, eu vou deixar ele ali porque eu não quero ver a morte do meu filho, não. Esquece que esse Deus é um Deus que nos chamou para a vitória, não é um Deus que nos chamou para a derrota. Ele pode até permitir a humilhação na nossa vida, mas no momento certo é Ele quem nos levanta e nos exalta. Ele pode até permitir a falta de alguma coisa, mas é porque Ele quer que nós venhamos a clamar e dizendo, Senhor, acabou, entra na providência. E Ele quer entrar na providência para depois eu e você poder vir aqui testemunhar da providência que Ele teve na nossa vida. Quando o Senhor nos faz ir para o deserto, é porque Ele quer revelar em nós a verdadeira identidade de um cristão. Ele só mandou Ismael para o deserto porque Ele queria revelar em Ismael aquilo para o qual ele tinha sido chamado, para ser arqueiro. Era aquilo que Deus queria revelar para ele. Era aquilo que ele queria ouvir o clamor de Ismael, porque talvez enquanto ele estava lá na casa do pai Abraão, ele não precisava clamar a Deus, porque o pai Abraão clamava e as bênçãos desciam. E eu e você estamos aqui, muitas das vezes nós estamos como Ismael, nós estamos aqui vivendo um tempo de bênção, um tempo de providência, mas não é muitas das vezes porque nós mesmos temos clamado, mas é porque alguém clamou por nós e por isso nós estamos aqui. É porque no momento que nós estávamos desfalecendo, o
chamou um ou outro para interceder ao meu e ao teu favor, para que hoje nós estivéssemos aqui de pé. Não é para nossa glória, é para a glória de Deus. O Senhor diz assim: nós estamos de pé ainda porque Ele tem sustentado nós nas mãos dEle. E aí diz assim a palavra do Senhor, que Ele se revelou ali, e a Bíblia diz bem claro, ela diz assim, olha, e Deus ouviu o choro do menino. Porque uma coisa fica muito clara na palavra do Senhor: Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem. Você quer que Deus te sustente? Você quer que Deus cuide de você? Você quer que Deus tenha compromisso com você? Então você precisa servir a Deus. Deus não tem. Aí você olha para mim e diz assim: mas olha, o meu filho não serve a Deus, mas ele desfruta das bênçãos que Deus dispensa sobre a minha vida, e Deus tem guardado ele, Deus tem livrado ele, Deus tem curado ele. Tem, porque você tem compromisso com Deus, e Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. A tua oração tem sido ouvida diante de Deus, e Deus tem trabalhado na vida de muitas pessoas através da tua e da minha oração. O Senhor tem feito coisas grandes, por isso o Senhor diz: intercede um pelos outros, porque tem pessoa que, se depender dela mesma, ela não vai ter nada diante de Deus. Mas quando eu e você dobramos o joelho por aqueles que estão necessitados e que não tem ninguém que busque por eles, o Senhor alcança a vida deles através da nossa. A Bíblia diz que é o homem que maltrata e abandona sua própria família, nem a oração dele Deus ouve. Deus ouve, Deus tem alcançado vidas através da minha e da tua oração. Sabe o que o Senhor está dizendo assim? Continua. Você está no deserto? Continua. Está difícil? Continua. Persevera. Porque eu estou agindo, eu não vou deixar os teus desamparados. Enquanto você está na minha presença, enquanto os teus joelhos estão dobrados, eu estou pelejando por você, eu estou enviando meus carros de fogo para cercar a tua família, para dar livramento, para dar escape. Eu envio os meus anjos lá na tua casa para te trazer a providência que você precisa. Enquanto você estiver na minha presença, perseverando, eu cuido de ti, em todos os aspectos. É como a irmã Estela falou. Estava em casa sem força de vir para a igreja, mas Deus olhou a necessidade dela e falou assim: não, filho, eu vou te dar graça para você chegar até lá. Por ela, talvez ela nem chegasse aqui, mas o Senhor escutou ela com os anjos dele, e ela está aqui para adorar o nome dele. Eu e você não somos diferentes, nós não viemos aqui por vontade própria nossa, não. Foi o Senhor que nos induziu a estar neste lugar, nesta noite, para ouvir e se alimentar desta palavra, tendo a certeza que ainda que esteja talvez faltando um pouco de água no odre, ainda que a situação pareça que é para a morte, parece que a enfermidade não tem mais jeito, o Senhor diz assim: tem, porque é eu que estou sustentando e eu vou prover. Tem muitas pessoas, irmãos, quantos de nós vieram para a casa do Senhor? Não é porque eles queriam, não. É porque tinha alguém intercedendo, tinha um pai lá atrás que estava intercedendo, jejuando e orando. Quantos receberam libertação? Porque tinha alguém que o Senhor levantou para orar ao teu favor. E eu falo isso por mim mesmo. Um certo dia eu estava em guerra na minha casa, uma guerra espiritual muito grande, passei um dia em guerra espiritual. E eu falei assim para o Senhor: Senhor, eu não estou suportando. Era final da tarde já. Eu falei para o Senhor: eu não estou suportando. Levanta alguém para orar e interceder ao meu favor, porque senão eu vou perecer, Senhor. E quando chegou a noitinha, uma irmã que nem conversava comigo pelo WhatsApp, uma conhecida de muito tempo, me mandou uma mensagem dizendo: irmã Michele, eu não sei o que está acontecendo com você, mas o Senhor me mostra muita guerra espiritual na tua mente, e o Senhor me levantou para orar, e eu quero que você saiba que eu estou aqui de joelhos por você. Oh, irmãos, Deus não ouve a oração de um homem que não tem compromisso com Ele, mas a minha e a tua oração Ele ouve. Ainda que talvez não seja o momento da bênção, ainda que muitas das vezes Ele esteja calado diante da situação, porque Ele está trabalhando, mas Ele está ouvindo, e no momento certo Ele entrará com a vitória, com a providência das mãos dEle. Era o tempo de Deus, não era o nosso. E isso me chamou muita atenção. Só que sabe o que acontece, irmãos? É que quando a gente é escolhido por Deus, o Senhor nos permite passar por provas que muitas pessoas não vão passar por não ser escolhidos. Porque escolhido é aquele que persevera na presença do Senhor. Não é aquele que carrega a promessa, é aquele que persevera diante da promessa. Sabendo que tudo que ele está enfrentando não é por causa de outros. Às vezes, irmãos, nós nos
desgastamos, às vezes nós ficamos até frustrados, porque nós achamos que depende de nós, que é por causa da outra pessoa que nós estamos passando aquela luta, aquela guerra. Porque é isso que muitas das vezes, por falta de entendimento da palavra do Senhor, nós achamos. Senhor, essa luta que eu estou passando é porque eu estou buscando a salvação do meu filho, é por isso que eu estou passando essa luta. Senhor, eu estou passando essa dificuldade, essa circunstância, porque eu estou buscando pela salvação do meu esposo, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, porque eu estou buscando a cura pelo vizinho. É por isso que eu estou passando essa guerra. E o Senhor diz assim, não, você não está passando isso por causa da alma dele, não. O preço da alma dele eu já paguei na cruz do Calvário, assim como eu paguei pela tua. Sabe por que você está passando prova e luta? É porque o Senhor está te moldando para o propósito que Ele tem para revelar através da tua vida. A gente não passa prova e luta, irmãos, não passa por aflição e angústia por causa do propósito que tem sobre a vida de outras pessoas. Não, é sobre aquilo pelo qual nós fomos chamados, é porque o Senhor quer nos moldar. Eu lembro que um tempo eu estava orando pelo meu esposo, passando uma guerra muito grande dentro do meu lar, na minha família. E eu falava assim, Senhor, tudo que eu estou passando por esse homem, olha como eu colocava, tudo que eu estou passando por esse homem, Senhor, será que compensa? Depois de tudo que esse homem me fez, Senhor, eu acho que não compensa, eu estou me desgastando, jejuando, orando, consagrando pela vida desse homem, olha todas as humilhações que ele tem me feito, Senhor, não compensa. E o Senhor falou comigo, Ele falou, mas não é por causa dele que você está passando as aflições e angústias, é pelo propósito que eu tenho através da tua vida, é porque eu tenho algo para depositar sobre você, uma unção específica, assim como Ele tem sobre a tua vida. A luta que você está passando é porque Deus vai te usar depois nesse mesmo propósito para ajudar pessoas que vão passar pelo mesmo que você está passando hoje. É porque Deus quer nos dar unção, graça, virtude, prudência, e é por causa disso que nós temos pago o preço. Não é por causa da vida de outras pessoas, mas é pelo que Deus vai fazer na vida de outras pessoas através do propósito que Ele tem na nossa vida. Ismael e Agar, eles foram lá para o deserto, andaram errante, mas no momento certo em que ela achou que não ia ter mais jeito, chegou a providência. E sabe da onde veio a providência? O poço estava lá, estava do lado dela, mas na hora do desespero, do sofrimento, da angústia, da aflição, no momento da prova, da dificuldade, quando ela olhou e já não via mais saída, onde ela falou assim, eu vou deixar meu filho aqui porque ele vai morrer, não tem mais jeito, não tem providência aqui no meio desse deserto. A Bíblia diz que ela se sentou, e ela sentou ali do lado do poço, mas ela não viu que era o poço, porque ela estava tão aflita, que os olhos dela espirituais estavam fechados. E é por isso que nós temos que vigiar e pedir para o Senhor, Senhor, abre os meus olhos espirituais, porque no momento de luta, de angústia, de aflição, é quando nós precisamos estar com os nossos sentidos voltados para Deus, e muitas das vezes nós não estamos. É nesse momento que, quando nós não estamos com os nossos olhos espirituais abertos, o inimigo vem e nos cega por completo, e nós achamos, acabou, não tem mais jeito. Eu vou desistir da promessa que o Senhor me fez, eu vou desistir desse propósito, porque não tem mais jeito. Mas aí o Senhor veio e falou para ela assim, olha, eu ouvi a voz o Senhor bradou, eu ouvi o choro do menino, eu ouvi a voz do menino. Não ouviu a voz dela, porque não tinha propósito com ela. Ele ouviu a voz do menino. Mas e quando ela ainda estava gestante de Ismael, que o anjo falou com ela lá também, quando ela fugia de Sara? Também, Deus só falou com ela, o anjo só desceu para falar com ela, por quê? Porque ela carregava um menino. Deus tinha compromisso, era com o menino, porque ele era filho de Abraão, não era com Agar. Mas Agar estava sendo alcançada porque ela carregava alguém que também a qual o Senhor tinha propósito. Agora eles estão lá, e ela está do lado do poço. E aí o Senhor fala com ela, abre os olhos dela, mas eu achei lindo, porque diz assim, ó, a palavra do Senhor diz assim, ó, lá no versículo 17, e Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu, ele disse, que te aflige, Agar, não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Aí ele diz assim, ó, ergue-te, é necessário posicionamento, ergue-te, depois o que? Levanta o menino. Sabe qual que é o nosso problema hoje? O nosso problema hoje é que nós olhamos para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, nós olhamos a nossa vizinhança, os nossos vizinhos, a nossa parentela, e nós dizemos assim, fulano precisa de Deus, ciclano precisa de libertação,
Beltrano precisa daquela cura. Mas nós não nos posicionamos para que o Senhor possa levantar ele também. Para que o Senhor possa curar ele também. Para que o Senhor possa salvar eles também. Por isso que o Senhor fala assim para ela primeiro, ó, levanta-te. Porque primeiro o Senhor tem que despertar a mim e a você. Em meio às dificuldades nós não podemos nos prostrar. E muitas das vezes nós nos prostramos. Nós falamos, Senhor, mas eu já fiz uma campanha, do que me adianta fazer mais campanhas? O Senhor não quis responder, o Senhor diz, não, levanta-te, continua. Porque na hora certa eu vou dar a vitória, levanta-te. Levanta-te, a hora que ela levantou, ele diz assim, agora você pega na mão do menino e levanta ele também. Tem pessoas que estão olhando para mim e para você, e estão se espelhando em nós. Dizendo, não, mas olha tudo que aquela irmã passa, e olha, ela ainda está de pé. Eu tenho que continuar, eu vou perseverar. Olha o que aquele irmão passa, e ele ainda permanece de pé. Deus vai me sustentar também, Senhor, me sustenta. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor quer fazer algo grande, mas nós precisamos, Ele espera de nós um posicionamento. Diz assim, ó, ergue-te, levanta o menino nos teus braços. Ô, irmãos, carregar nos braços não é fácil. Tem dia que a gente está numa guerra, uma luta tão grande, que a gente diz assim, Senhor, Malemar, eu consigo ficar de pé, Jesus. E o Senhor ainda está dizendo para eu carregar fulano nos meus braços. Oh, Senhor, hoje é um dia que eu precisava de uma oração especial pela minha vida, porque eu me sinto desfalecendo. Mas o Senhor diz assim, não, hoje você vai lá na minha casa buscar pelaquela pessoa que eu estou colocando para você carregar nos meus braços. Muitas das vezes nós dizemos, Senhor, hoje eu preciso de cura. E o Senhor vai alcançar alguém que está do nosso lado com a cura, dizendo, persevera mais um pouco. Eu dei para ele, mas eu também vou te curar. Quantas das vezes é assim? E ele diz assim, ó, nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. Ele tem bênçãos para nós, irmão. Ele tem bênçãos. E uma coisa me chamou muito a atenção. E eu não tenho grande conhecimento para poder dizer para os irmãos assim, com estudo absoluto sobre essa palavra. Mas quando eu paro para analisar a Bíblia e eu vejo ali o pacto entre Abraão e Abimeleque, que vem logo na sequência do texto, diz assim, olha, que aquela fonte aonde Agar tirou a água para beber, ela e o seu filho Ismael, que deu para eles a condição, o provento, a providência, para eles caminharem e chegar até onde eles precisavam. Sabe quem que havia aberto aquele poço? Sabe quem? Abraão. Abraão não estava lá com Agar e Ismael. Ele não estava. Mas eles só continuaram vivos e de pé porque Abraão, em algum tempo antes, ele foi lá e fez aquele poço, ele cavou aquele poço, ele se desgastou cavando aquele poço. Agora você imagina quantas pessoas vão ser abençoadas através da minha e da tua vida, enquanto eu e você cavamos o poço pela madrugada, na oração, no propósito, enquanto eu e você dedicamos a nossa vida em jejum, em consagração. Quantas pessoas vão beber desta água, que é a palavra viva do Senhor Jesus, através do poço que eu e você estamos cavando nesta noite. O Senhor diz assim, cava o poço. Hoje pode ser que você não está vendo a solução. Hoje pode ser que você não está vendo quem é que vai beber e vai se alimentar daquilo. Eu olho para trás, para a minha infância, e eu vejo a minha avó, a mãe do meu pai. Eu era pequena, mas eu chegava na casa dela, na geladeira dela, tinha um papelzinho com o calendário, e ela circulava os dias, e ela dizia, hoje o jejum é por esse aqui, amanhã é por esse aqui meu horário é oração por esse, a campanha de oração por esse aqui é pelo outro. E ela me ensinou, irmãos, foi aquela água que me sustentou nos momentos que eu precisei, porque nos momentos em que eu precisei, o Senhor me fazia lembrar dela, com aquela tabelinha dizendo assim, clama mais, filha, você está achando que você está clamando muito, mas clama mais, porque da onde sai essa água, eu tenho a jorrar para você.
pegou a água daquele poço. Lá na frente, ali no outro capítulo, eu creio, irmãos, que era sobre esse poço que Abraão e Abimeleque falavam ali. Porque quando eles fazem pacto ali na frente, ele fala assim: olha, esse poço que eu abri, eu vou te deixar aqui, ó, 7 carneiros separados, para você entender que hoje, esse poço pode ser que esteja com o teu povo, mas esse poço aqui, ó, fui eu que abri. É meu. E esses 7 carneiros são testemunhas de que fui eu que abri esse poço. Pode ser que algumas pessoas queiram dizer assim: não, o que você fez já não impacta mais as outras pessoas. Não faz, não é assim. Mas o Senhor sabe, o Senhor é testemunha de quem foi que cavou pelaquela alma, que está se rendendo aos pés do Senhor hoje. O Senhor sabe a bênção que recebeu, quem é que orou e dobrou os joelhos por aquele irmão, por aquela irmã, para que ele recebesse. E para finalizar, irmãos, tem provas que só passa aqueles a quem o Senhor tem promessa, aqueles a quem o Senhor escolheu. Lembra de Abraão? Deus não abençoou ele grandemente? Não deu tanto para ele, mas chegou um momento em que Deus provou ele e disse assim: olha, vai lá e oferece o teu filho, o teu único filho, aquele que eu te dei, em sacrifício para mim. Você acha que Deus vai pedir isso para qualquer pessoa? O Senhor só pede isso para aqueles que são escolhidos para o propósito. Talvez o Senhor está fazendo prova com você. Talvez o Senhor tenha falado assim: eu vou fechar as portas, que eu quero ver se Ele vai na minha presença me buscar. Eu quero ver se Ele vai se render aos meus pés. Eu quero ver se ela vai se entregar da forma que eu preciso. Depois que ela for aprovada, aí eu vou escancarar as portas para ela. Aí ela vai ter para dar, para ajudar. Mas talvez hoje seja um momento de prova, que você olha para você e diz assim: Senhor, hoje eu preciso daquele pãozinho. Senhor, hoje eu preciso daquela providência. Senhor, olha, hoje, como diz a irmã Estela, hoje, Senhor, eu não consigo nem levantar. Senhor, hoje está difícil. Mas eu consigo respirar. E aí o Senhor chega com o pãozinho e diz assim: eu estou te dando força, estou te dando graça. É assim que o Senhor faz. Levanta de pé, amada igreja. Se coloca em pé. Nós só estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. E Ele diz assim: persevera, continua. Porque na fonte que você está bebendo hoje, alguém pagou um alto preço. Tem pessoas que estão bebendo da fonte que eu e você cavamos, mas nós só estamos aqui porque estamos bebendo da fonte que o Senhor Jesus cavou quando desceu aqui na terra e se entregou na cruz do Calvário por amor a nós. Porque aquele sacrifício que Abraão fez cavando aquele poço não se compara ao sacrifício que Cristo fez padecendo por nós naquele trajeto do Gólgota, sendo crucificado por nós. O preço Ele já pagou. Senhor Altíssimo Deus Eterno Pai, Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Pai, que aquilo que eu não pude expressar em palavras, o Senhor me revelou o coração de cada irmão, Pai. Senhor, Tu és a fonte, a Tua palavra é a fonte, porque Tu és a palavra, Jesus. Tu és o verbo vivo que desceu do céu, Pai. Tu és a palavra e a Tua palavra que nos sustenta, Senhor. Senhor, meu Deus, cada um dos meus irmãos que está aqui nesta noite, Senhor, assim como eu, vieram buscar de Ti uma providência, vieram buscar de Ti, Senhor, Pai, saciar a sua sede, a sua fome, Pai, porque muitas das vezes o nosso corpo está saciado, Senhor, com as coisas, meu Deus, deste mundo, mas a nossa alma clama, Senhor, clama porque quer mais, Senhor, e o Senhor é o único que pode nos ajudar, que pode nos saciar, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, nos dá visão espiritual para enxergar, Senhor, aquilo que Tu tem para revelar para nós, Senhor, aquilo que muitas das vezes o inimigo nos cega, a dor nos cega, a frustração nos cega, a decepção nos cega e não nos deixa enxergar, Pai. Quanto maior é a luta, quanto maior é a prova, mais perto está, Senhor, de recebermos a Tua vitória, Senhor. Pai, nos ajuda a perseverar, Pai, e a adorar o Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus, amém. Eu volto à oportunidade já com o Felipe. Aleluia, Jesus. Para ele dar continuidade no encerramento. E eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus. Palmas que exaltam o nome de Jesus. Convido mais uma vez, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? A igreja pode se assentar. Curva sua cabeça por um instante. Se o Senhor estiver revelando, eu estou passando, senão nós já vamos
voltar a palavra ao presbítero Ezequias, que vai dar dando encerramento do trabalho nessa noite. Amém? Ó Deus Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela palavra que aqui foi pregada, Senhor. Deus, obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, por este culto, pela vida do meu irmão e da minha irmã que está presente aqui conosco, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, aleluia, o Senhor venha, Pai, fazer com que a palavra venha cravar em nossos corações, ó Deus, dia após dia, Pai. Senhor, aleluia, e se o Senhor tiver algo a mais a passar, algo a mais a falar, Senhor, eu creio que o Senhor pode falar aqui nessa noite, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar aqui por uma pessoa que você tem uma certa dificuldade com o teu nariz. Volta e meia, você fica, sabe, lutando para conseguir respirar pelo nariz, sente que tranca, sente que é uma dificuldade, parece que você não consegue respirar direito pelo nariz. Você tem problemas de ronco durante a noite, durante a noite você ronca porque não funciona direito as suas vias aéreas, as suas vias nasais. O Senhor quer colocar as mãos e te ajudar nessa noite. Você quer do Senhor a oportunidade? Bendito seja o nome do Senhor. 2 mãos levantadas, eu oro pelos meus 2 irmãos, mas ainda a pessoa revelada não se manifestou. Mais uma mão levantada, eu oro pelo meu irmão. Mais uma mão levantada, mas também não é a pessoa revelada. Eu oro por todos os meus irmãos, mas o revelado é o presbítero. Amém? Pode vir aqui. O Senhor ajuda o meu irmão aqui nessa noite. Amém? Palmas que louvam o nome do Senhor Jesus. Senhor, oh Deus bendito, alcança a vida dele, Senhor, aleluia, ajuda, Pai. Eu creio que o Senhor cura a enfermidade para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu creio, Senhor, aleluia, em nome de Jesus. Eu oro aqui por uma pessoa que recentemente você teve um sonho que te perturbou bastante. Deus me mostra o teor, o conteúdo do teu sonho, mas foi algo que te perturbou. Você acordou e você não conseguiu esquecer. Existem sonhos normais, sonhos comuns, existe sonho de barriga cheia, né? Aquele sonho que você come aquela pizza de noite ali e vai dormir e fica, né? Mas o teu sonho não foi sonho espiritual. Foi alguma coisa. Eu oro pela minha irmã, 2, 3 mãos levantadas, ainda não é a pessoa revelada. Te perturbou esse sonho que você teve lá atrás, pode vir. Palmas que louvam o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a mão para cá, igreja. Vamos orar. Eu creio que o Senhor vai ajudar. Amém? Ó Deus Todo-Poderoso, apresentamos diante de Ti, Senhor, nesta noite, Pai, a Tua serva, Pai. Eu creio que o Senhor está alcançando e dando livramento, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio, Senhor, na Tua bênção, Pai, para a glória do Senhor. Amém? O Senhor está dando livramento aqui para uma jovem da família de alguém. É uma moça muito nova, tem cerca de 12, 13 anos no máximo. 12, 13 anos no máximo. O inimigo estava armando uma emboscada. Essa menina, ela tem sido perseguida e ela tem percebido, mas nada que consiga ser comprovado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E se não for as mãos do Senhor, alguma coisa muito trágica vai acontecer. Essa moça tem sido perseguida. Aleluia. Você quer receber a oração da parte do Senhor? Olha, uma mão levantada, eu oro pela minha irmã. Não é pessoa revelada, pode vir, irmão. O Senhor vai dar o livramento. Amém? Levanta a mão para cá, igreja. Vamos orar. Creio que o Senhor vai estar dando livramento. Ó Deus bendito, todo-poderoso, em Tuas mãos, Senhor, aleluia, está a vida dessa jovem, Pai. Eu creio que a irmã Maria tem orado, Pai, tem orado por ela, Senhor, e Senhor, quebra o laço, Pai. Em nome de Jesus, engana, Senhor, o adversário, Pai. Livra, Senhor, aleluia, essa menina, Pai. Esconde, Senhor, ela debaixo das Tuas mãos, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar aqui com uma pessoa. Você tem pedido condições para o Senhor para fazer a obra do Senhor. Eu oro por alguém aqui que você sente o desejo por fazer mais para o Senhor, mas você barra na dificuldade de você não ter condições para ir aos lugares, de ir fazer. O Senhor vai abrir uma porta para ti.
Bendito é o nome do Senhor. É uma pessoa que tem desejo. Você anseia assim, angustia muitas vezes. Você está disposta a fazer, está disposta a ajudar. Mas muitas vezes você esbarra nessa barreira que é a condição de você conseguir se locomover até os lugares. O Senhor abre a porta para ti. Se Ele vai te abençoar de alguma forma específica, aí é com Ele, é entre você e Ele. Você tem orado já ao Senhor. Olha, uma mão levantada, eu ajudo minha irmã, mas não é a pessoa revelada. Você sente um desejo de fazer a obra do Senhor, mas você tem uma dificuldade na condição de locomoção. O Senhor vai abrir a porta. Amém? Você quer do Senhor a oportunidade? Aleluias. Olha, mais uma mão levantada, eu oro pela minha irmã, outra mão levantada, eu creio que o Senhor vai abençoar a vida de todas as minhas irmãs, mas a revelada é a irmã. Palmas, que louva o nome do Senhor. Aleluia. A irmã vai testemunhar da bênção que o Senhor vai abrir para ela, amém? Vamos orar? Ó Deus bendito, Deus poderoso, Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor alcança e abre essa porta para a tua serva, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Deus bendito, Deus todo-poderoso, há um desejo, Senhor, aleluia, para fazer mais, ó Pai. Eu creio que o Senhor há de dar as condições, Pai, para a glória do teu santo nome, Pai. Eu creio, Pai, na bênção da parte do Senhor, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir oração aos irmãos pela vida do rapaz chamado Mateus. Creio que os irmãos ouviram os gritos dele aqui. Eu fiquei praticamente a parte da ministração inteira tentando conversar com ele, totalmente oprimido, drogado, sabe, viciado, falando besteiras e mais besteiras, vendo coisas ali na frente. Me angustiou, me entristeceu. Tentei orar por ele, mas daí ele começou a arrumar confusão com outro drogado na rua também. De repente achei que os dois iam brigar aqui na frente, na porta da igreja, e os dois foram se encarando, os irmãos estavam ali, viram? De repente, quando chegaram para brigar, se abraçaram e saíram andando os dois juntos. É uma vida assim, absurda, é algo que dói o coração da gente ver, porque são almas, são pessoas que são almas que foram compradas pelo sangue de Cristo e estão nessa vida miserável, nessa vida desgraçada. Mas eu creio que se a igreja orar, o Senhor faz uma obra. Como esse Mateus, eu já vi vários e vários aqui nesse bairro, aqui nessa cidade, pessoas que estão entregues ao vício, entregues às drogas. E muitas vezes talvez a gente olhe assim e pense, é um viciado, é um drogado. Mas é duro porque é um filho de alguém, é um neto de alguém, é o pai de alguém. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor nos chama para amar essas vidas, amar essas pessoas, mesmo que elas não aceitem, mesmo que elas não queiram. O nosso id é para pregar, é para amar, é para ajudar, é para tentar fazer algo por essas pessoas, porque é isso que o Senhor nos chamou a fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria convidar a igreja para se colocar de pé nesse momento, para nós fazermos uma oração pela vida desses dois rapazes. Eu creio que o Senhor opera uma libertação na vida desses rapazes, em nome de Jesus. Ó Deus bendito e poderoso, eu apresento nesse momento a vida do Mateus. Eu apresento, Senhor, a vida, Pai, daquele outro rapaz. Eu não os conheço, Senhor, aleluia. Eu não sei, Pai, de onde eles vieram, Pai. Eu não sei, Senhor, aleluia, o que trouxe eles até essa situação. Mas eu sei que o Senhor pode operar alguma coisa. Eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. O Senhor pode, Pai, aleluia, quebrar o laço do inferno, Pai. O Senhor pode operar ali, Senhor, aleluia, e transformar. Ah, Deus bendito, Deus todo-poderoso. Vai, Senhor, onde eles estiverem nesse momento, quebrando o laço, quebrando, Senhor, aleluia, esse espírito da morte, o laço de morte, Pai, preparado para a vida deles, Pai. Se eles estavam maquinando, Senhor, fazer o mal para alguém, o Senhor pode, Pai, aleluia, quebrar o laço nessa noite, quebrar o laço, Pai, aleluia, e fazer algo novo, Pai, transformar para a glória do Teu nome. Quando a igreja ora, a igreja clama, o inferno, Senhor, é fechado, os céus se abrem, a glória do Senhor, aleluia, é derramada, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor faz o milagre para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Enquanto eu orava, eu já vou passar a palavra ao presbítero Ezequias. Enquanto nós orávamos aqui, o Senhor me revelava uma pessoa que você sentiu uma dor no teu coração. Quando eu comentei a respeito desse rapaz, você sentiu uma dor no teu coração porque alguém da tua família está numa situação parecida. Eu não sei se está nesse ponto, mas está numa situação parecida. Pode vir, irmão. O Senhor vai fazer uma obra. Amém? O Senhor vai alcançar. Levanta a mão para cá, igreja. Vamos orar. Oh, Deus Todo-Poderoso e Santo. Eu creio, Senhor, aleluia, que o Senhor
A última pessoa revelada aqui, eu quero orar por uma pessoa. Aleluia, que o Senhor vai. Aleluia, eu quero orar por você. Aleluia. O Senhor me mostra uma pessoa aqui que tem tido grandes problemas de intestino. Aleluia. Grandes problemas de intestino. Bendito seja o nome do Senhor. A enfermidade que está se formando ali é um câncer no intestino. Querendo ou não, essa é um tipo de enfermidade muito comum nos dias de hoje. Aleluia. E talvez você pense, comigo não tem caso nem na minha família, não é. Mas você tem sentido que as coisas têm sido difíceis para você ultimamente. Aleluia. Eu não vou entrar em detalhes, você sabe muito bem do que eu estou falando. E o Senhor está colocando a mão e colocando por terra uma enfermidade que ia se transformar em um câncer. Aleluia. Você quer do Senhor a oportunidade? 2 mãos levantadas, 3 mãos levantadas. Eu oro pelas minhas irmãs. Eu oro por todos os meus irmãos, mas a pessoa revelada não se manifestou. Mais algumas mãos levantadas. Eu oro por vocês. Aleluia. O Senhor vai fazer a obra na vida dos irmãos. Aleluia. A pessoa revelada não quer. Eu vou te chamar uma vez. Aleluia. Eu oro pela minha irmã também, mas ainda não é a pessoa revelada. Oro pela minha irmã. Aleluia. Pode vir. O Senhor vai fazer uma obra na tua vida. Amém? Vamos orar. Eu creio que o Senhor vai alcançar a vida. Aleluia. Do servo do Senhor. Amém? Oh Deus bendito, Senhor. Aleluia. Nós apresentamos a vida do teu servo diante da tua presença. O Senhor faz a obra, Pai. Eu creio. O Senhor faz a obra em nome de Jesus, oh Pai. Em nome de Jesus, Senhor, aleluia, oh Deus, eu creio, Pai, que o Senhor faz a obra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Antes de encerrar, eu só vou chamar mais a irmã Lúcia. Amém? No mesmo sentido enquanto eu orava com o irmão. Não foi a pessoa revelada, mas o Senhor mandou te chamar também. Irmã Lúcia, pode vir aqui receber essa oração também. A igreja levanta, pode se colocar de pé. Já vamos orar pela serva do Senhor. E o presbítero Ezequias já vai estar fazendo as demais partes. Amém? Ó Deus bendito e todo-poderoso, nós apresentamos também a vida da irmã Lúcia, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor faz uma obra, Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor, a enfermidade, Pai. Cura, Senhor, todo mal. Pai, agora no teu nome, Senhor, faz uma obra, Pai. Eu creio que tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vou passar agora a palavra ao presbítero Ezequias. Amanhã, Santa Ceia do Senhor. Todos os irmãos convidados para participarem da Santa Ceia do Senhor. Amém? Há mais um mês nós lutamos e o Senhor nos ajudou. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Às 17h30 nós teremos também a escola bíblica. Quem quiser participar será muito bem-vindo para participar conosco, estar aqui para aprender mais, estudarmos juntos e aprendermos mais da palavra do Senhor. Amém? Presbítero Ezequias com a palavra, as palmas que louvam o nome do Senhor Jesus. Cumprimento da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos fazer a oferta, né, irmãos? Você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta, aquele que não tem, Deus pode prover, e amanhã você tem para dar. Amém? Oramos, maravilhoso Deus, soberano, eterno Pai. Aqui nós estamos mais uma vez diante de um Deus que tem poder no céu e na terra. Eu te servo, Pai, que neste momento vão contribuir para a boa obra do Senhor. Abençoa aquele que pode, e aquele que não tem, o Senhor abre uma porta para ele. É a minha e a nossa oração, em nome de Jesus. Pode acertar, meu irmão. Que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Ele salva, ele cura, ele batida também, com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele salva, ele cura, ele batida também, com o Espírito Santo. Amém, amém. Graças a Deus. Estamos numa campanha de oração às 3 horas da manhã. É fácil? Não é, irmão? Estamos com uma igreja muito grande, viu, irmão? Mas se a igreja ajudar em oração,
nós vamos vencer. A promessa de Deus é que Ele vai fazer algo maravilhoso. Mas para estar 3 horas da manhã aqui, orar 1h30, somente a graça de Deus. Estou rouco, a garganta está, entendeu? A gente com a idade avançada, só Deus não é causa, né? Mas eu sei que Deus vai abrir a porta. Deus vai abrir a porta neste lugar e vocês vão ver a glória de Deus, amém? Coloca em pé, vamos orar, agradecendo a Deus e voltando para a nossa casa. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do teu filho amado Jesus, mais uma vez, dobramos nosso joelho diante do Deus que tudo pode. Papai, ajude teus filhos que nesta noite tem cooperado conosco neste lugar, papai. Agora leva em paz, guardando e protegendo do maligno que tem levantado contra a tua igreja. É no teu nome que nós te pedimos e agradecemos. Bem feliz? A paz do Senhor Jesus. Confirma a tua bênção na vida dos teus filhos.